Noite. Fala, Paulinho. Fala, Paulinho. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Se o pessoal aí estiver ouvindo direitinho, só dá um toque pra gente aí que a gente já conserta. Boa. É que eu tava vendo aqui o som, que não tava, mas era um botão que eu tinha que apertar aqui, já deu certo. Ah, beleza. Então vamos lá. Essa é o terceiro episódio da live da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed. Dessa vez em versão virtual, né? Com o apoio, o patrocínio da Unimed, das Doces Guimarães, da Biscoitos Orquídea, do Café Três Corações e do Barra Shopping Sul. André, sem mais delongas, a gente sempre começa aqui a live com essa mesma pergunta e não vai ser diferente hoje. Como é que a corrida de rua entrou na tua vida, André? Então, Paulinho, eu sempre corri, desde criança, mas na verdade a corrida, o atletismo, era aquela coisa na escola. Eu estudei no SESI aqui em São Paulo, para quem é daqui. O SESI, na época áurea dela, ele tinha aqueles jogos operários do SESI. Eu não sei se aí em Porto Alegre tinha isso também. E todo ano a gente tinha competição entre as escolas de atletismo, né? De pista, principalmente. Não era rua, era pista. Daí, não sei se aí tinha isso também. Aqui era bem tradicional. Aqui eu cheguei a disputar futsal nos jogos operários que tinha. Cheguei a jogar, fazer atletismo, futebol de campo, essas coisas. E eu tenho uma história que eu sempre conto, de que eu sou um pouco mais velho que você, né? E você ainda pegou depois essa evolução, né? Mas se a gente pega o que era educação física há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era completamente diferente, né? Por exemplo, quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, começo da década de 90, eu lembro que na escola os professores falavam: mas você vai fazer educação física por quê? Não tem campo, você não vai conseguir trabalhar, é só dar aula, você tá vendo a gente dando aula aqui, é um saco, isso, não sei o quê. Eu fiquei na dúvida entre educação física e jornalismo, e acabei fazendo primeiro o jornalismo para depois fazer educação física. E quando eu ia jogar bola, que eu joguei bastante, aqui em Jundiaí tem uma tradição, como tem aí no sul de vocês também, com o futsal, né? O futebol de salão, na época que eu jogava, com a bola pesada, gol fora da área, aquelas coisas assim. E campo também. E quando a gente jogava, preparação física, era chegar no campo e dar 20 voltas no campo, era o aquecimento. Eu lembro que os amigos, o pessoal odiava. Eu chegava antes no treino, chegava mais cedo para não dar 20 voltas, para dar 25 para eu correr, né? Não tinha nem noção de ritmo, de distância que estava correndo. Hoje, por curiosidade, no clube que a gente é sócio, que é onde eu jogava também, tem uma pista em volta de um dos campos, e o campo menor do que a gente jogava, e a pista tem 300 metros de saibro, assim, para correr. Então, em cima tinha uns 400, então a gente brincando, 20 voltas a 400, era 8 quilômetros, isso com 11 anos, 12 anos, 25 que eu dava com 10 quilômetros já, era uma média do que a gente fazia. E aí depois você vai indo na vida, e quando eu estava já na fase adulta, para simplificar da corrida, principalmente quando estava mais próximo, assim, entre meus dois filhos e nascimento, ainda continuava jogando bola, mas aquela coisa de quem joga, né? Cada jogo saía um arrebentado, né? Um estourava joelho, outro estourava tornozelo, o outro levava uma bolada na mão e quebrava a mão, outro caía e deslocava o ombro. Eu falei, pô, eu preciso trabalhar no dia seguinte, não dá para fazer isso. E preciso, com a rotina em casa, eu preciso de um esporte que eu possa fazer comigo. E lembrei de todo esse passado que eu tinha no atletismo. Falei, sabe uma coisa? Eu vou pra rua, vou correr, vou fazer isso, e daí nunca mais parei. Nos últimos 15 anos, mais ou menos, em média, que eu voltei, e daí nunca mais parei. Daí. E agora, toda aí minha profissão, seja com jornalismo e agora seja com a educação física também. Educação física também. Inclusive aqui estão me informando que também tinha aqui como eu não era nascido nessa época, ainda não lembrava, mas já tinha essas competições do SESI aqui em Porto Alegre também. até se não me engano... Bom, pode falar. Era muito forte aqui, movimentava muita gente, era acredito que aí no Sul era da mesma forma também. Era uma competição esperada, tinha de adulto, porque tinha... O pessoal, a gente ia pelo SESI como a parte infantil, né?
Uhum. que era até, na minha época, era até a 8ª série, né, que é o 9º ano agora aqui no Fundamental, mas tinha também o nível dos funcionários das empresas, né, então, sim. ficava fogo, era tão gostoso de assistir quanto era participar, assim, era muito, muito legal. Se não me engano, o Eloy Schleder, ele competia pelo SESI, não competia? Foi um dos grandes atletas do Rio Grande do Sul aqui da história. Teve uma relação, o SESI teve um período que eles investiram também, eles patrocinavam alguns atletas, davam um apoio. Será que a gente pode chamar de patrocínio no Brasil, né? Sim, mas sim. Era um apoio e tinha uma parte voltada para os esportes, e era gostoso isso, porque o SESI aqui mesmo, eu tinha um professor que tinha uma linha de raciocínio muito parecida com a nossa, assim. E se eu pegar no SESI, por exemplo, eu nunca joguei futebol no SESI, a gente só jogava nas competições. Não tinha aula de futsal, por exemplo, que ele falava, você joga futebol o tempo todo fora daqui. Então aqui vocês vão ter vivências com outros esportes, então era muito gostoso isso. Pelo menos eu gostava, né? Porque a gente foi ter ginástica olímpica na época, né, que chamava, então a gente tinha noções de ginástica olímpica que ele dava, porque ele era um dos professores da equipe aqui de Jundiaí de ginástica olímpica também. A gente teve ginástica rítmica na escola, a gente teve o atletismo, então a gente teve modalidades que ele falava, o basicão não é aquela coisa assim, primeiro bimestre vôlei, segundo bimestre basquete, terceiro bimestre handebol, quarto bimestre o futebol ou alguma coisa assim, os 4 básicos, né? Ele eu vou passar para vocês vivências completamente fora. Eu acho que isso, inclusive na minha formação motora, foi extremamente importante. Eu acho que eu sou um cara que, em toda essa minha vida dos 6, 7 anos praticando esporte, eu tive uma lesão na vida. Então, uma das coisas, além de começar cedo, eu diria que essa amplitude de movimentos que eu tive na escola, eu acho que ela é muito responsável por isso. Sim. Importante nessa linha, assim. Uma vivência completa, uma vivência esportiva completa, né? Uma infância bem completa, com vários esportes, com várias atividades físicas, que é como deveria ser a educação física, né? No meu modo de pensar também, né? Também, com certeza. Eu sei que você pensa assim, por isso que eu comentei. Eu acho que a especialização ela deveria vir numa segunda infância, assim, vamos dizer assim, a partir dos 12 anos, 12, 13 anos. Até essa idade, assim, deveria ser tanto lúdico quanto o experimentar, né? E o atletismo é uma base para tudo, né? Você tem o correr, você tem você tem o arremessar, você tem o atirar. É uma pena que você não tem esse trabalho. Você vê em outros países, Estados Unidos, a Alemanha tem um trabalho dessa mobilidade, essa educação física escolar voltada para uma vivência de atletismo, né? Não é à toa que eles são o que eles são no esporte e não são o que eles são como nação também hoje em dia, né? Porque você dá uma formação completa, assim, e os Estados Unidos tem muito disso também. Sim. Até aqui agora estão me informando, eu tava dando uma procurada aqui enquanto tu falava do negócio do SESI. O Eloy, sim, correu pelo SESI. Tem uma matéria do Vincent, sobrinho, para Contra-Relógio, que é bem completa em relação à história do Eloy. E ele foi atleta do SESI, e o SESI de Santo André, ele tinha uma das melhores equipes de fundo do Brasil nos anos 70 e 80. Isso. O Eloy, João Alves de Souza, o Wilson Parreiras, o Adalto correu no SESI também. Então o SESI sempre foi um incentivador muito grande da corrida, né? Vamos dizer assim, o centro do SESI no estado de São Paulo, ele foi na região do ABC nossa aqui, que tem São Bernardo, Santo André, toda essa região aqui nossa que é colada em São Paulo ali. Sempre foi ali o centro principal deles, eles tinham uma pista, acredito que até existe até hoje, eles tinham uma pista de atletismo, acho que ela é em São Bernardo, se eu não me engano. Uma pista de atletismo bem legal, tudo, então e quando tinha que era
jogos abertos do interior, né, que era que movimentava aqui, que era uma rivalidade enorme, assim. Essas equipes dessas cidades, assim, vinham com esses atletas, assim, participar, era muito legal de assistir, de acompanhar. Depois foi perdendo a força, foi acabando, e daí acabou essa tradição, mas sempre estava ligado ao SESI, sim. Sim, bacana. Até a minha próxima pergunta seria o que veio primeiro, a corrida de rua ou o jornalismo, já foi respondida, então. A corrida veio primeiro e o jornalismo, na verdade, foi uma primeira opção meio que empurrada, né? O sonho sempre foi ser também trabalhar na área de educação física. E como é que tu entrou na revista Contra-Relógio? Então, a escolha era sempre... Eu entrei, inclusive, pelo esporte, né? Que eu queria trabalhar com esporte, então eu comecei no jornalismo esportivo, depois eu saí, voltei. E teve uma época, eu estava trabalhando em Campinas, no Correio Popular, que é o principal jornal aqui do interior de São Paulo, em Campinas, a sede. E aquela coisa de você olhar para frente, né? Como que vai ser daqui 10 anos? Eu via que os rumos que o jornalismo estava tomando aqui, eu falava, daqui 10 anos, será que eu vou conseguir sustentar minha família e viver até hoje como eu vivi com isso? E aí eu pedi as contas, larguei um cargo de chefia, era editor do jornal, tudo. Nessa época eu era editor de capa do jornal, tinha uma carreira sólida no jornalismo, mas eu falei, eu quero ir atrás de sonhos, quero ir atrás de realizar as coisas. Já corria, já estava fazendo as coisas, e fui trabalhar de freelancer, fui fazer a educação física, daí para ter tudo certinho, o CREF, que eu acho que vamos seguir a legislação certinho, fazer as coisas corretas, estudar, aprender bastante, você dá aqueles passos atrás. E eu aqui, como aqui de Jundiaí, né, eu conheci o Sérgio, e a gente correndo junto, o Sérgio na época era editor de arte da Contra-Relógio, e foi pelas mãos do Sérgio que eu cheguei lá. O Sérgio, eu já conhecia a revista, comprava a revista sempre, eu não era assinante, porque aí eu vou entregar a idade, você vai tirar sarro de mim, né? Eu sempre fui aquele rato de banca. Eu sempre gostei muito de ler jornal, mas eu sempre gostei muito de ir na banca, ficar lendo as manchetes, ficar lendo as chamadas, das revistas, daí eu comprava algum jornal ou uma revista que me chamasse a atenção, então eu ia sempre na banca e comprava Contra-Relógio. E aí o Sérgio já ia lá quando tinha São Silvestre, aquelas coisas, o Tomás Lourenço, que é o dono da revista, estava sempre lá. E o Sérgio daí fez a ponte. Ele falou, André, você corre e você é jornalista, a revista está sempre precisando de gente, então vou te apresentar para o Tomás, e aí você se vira com ele, você conversa com ele. E isso de 2010 para 2011, aí eu comecei a escrever, e desde essa época daí eu não parei mais de escrever para a revista, até hoje. Então eu completei 2020 eu completei 10 anos da Contra-Relógio também. Que bacana, que bacana. Eu tinha a impressão até que era mais tempo já, faz só 10 anos, entre aspas, né? Mas eu lembro de quando eu era bem pequeno já, sempre teve a Contra-Relógio lá em casa, e nessa vivência de ir para evento, voltar de evento, sempre estava o Tomás lá com a banquinha dele. Lembro da maratona de Blumenau, da maratona Santa Catarina, ele sempre estava... A maratona de Blumenau ela foi pioneira, assim, ter uma feira, ter um breakfast run que nem tem nas provas da Europa. Então eles foram bem revolucionários também, uma maratona rápida, pena que ela ficou na história, né? Mas foi uma maratona revolucionária no Brasil mesmo, uma maratona muito interessante. Aquela chegada com o tapete vermelho, né? Aquelas coisas que fazia. Sim. Blumenau, tudo. Era muito legal. Era muito legal lá, aquela prova era muito bacana mesmo. Era plana, que nem Porto Alegre, era rápida e era muito, muito, muito legal mesmo. E assim, como é que tu vê a Contra-Relógio? Ela iniciou lá em 93, se não me falha a memória, né? Isso. E ela foi eu acredito que tenha sido um divisor de águas aqui na corrida de rua nacional, assim, né? Como é que tu vê essa importância da Contra-Relógio, assim, a relevância que a Contra-Relógio teve na corrida de rua, principalmente, né? Porque ela informava, trazia dados, trazia rankings, resultados, planilhas de treinamento.
Então eu acho que ela era muito completa desde a década de 90, né? Então, eu acho que, não puxando sardinha por eu trabalhar lá, porque sou funcionário, não hoje em dia sou colaborador, né, não sou, é mais freelancer, mas não tem como você separar essa relação dessa evolução e desse crescimento do que é o que é a corrida de rua no Brasil, sem desvincular da revista, né? Porque, por exemplo, se você pegar lá atrás, os mais antigos sabem muito bem disso, não existia nada dessa organização que existe hoje, né? Você ia para uma prova, não tinha nem... Hoje em dia as pessoas reclamam, né? Banheiro químico, esse tipo de coisa, percurso aferido, tinha nada, absolutamente nada disso. E a contrarrelógio, ela veio no momento que começou a ter um outro olhar para a corrida de rua no Brasil, começou-se a profissionalizar a corrida, e ela foi o grande porta-voz da revista, né? Porque nós estamos falando de um momento que a internet estava engatinhando, né? Ela praticamente nem existia. Se a gente for pensar que o primeiro portal de notícias, assim, é a Folha Online de 2000, começo de 2000, né? Então nós estamos falando de 7 anos antes. Sim. Quem acompanhou, por exemplo, Copa dos Estados Unidos, não tinha nada disso de internet, pelo menos aqui no Brasil. Sim, então, a revista ela veio para trazer isso, para ser a voz, para ser um arauto, assim, para os corredores se virem também, buscarem informações, mas ao mesmo tempo ser um veículo e ser vamos dizer assim, um mecanismo de cobrança dos organizadores. Eu diria que o Tomás, já com a experiência de ter visto lá fora, de ir em provas lá fora, e daí algumas pessoas começaram a ir para provas fora, é claro que não é na mesma proporção que é hoje, mas já tinha gente, por exemplo, quem é de São Paulo, a Corpore aqui em São Paulo, ela foi criada com base no que os diretores da Corpore viram indo para Nova York, da New York Road Runners, de uma associação de corredores que organizava a prova, e trouxeram essa ideia para cá, com Pão de Açúcar por trás, com todo esse investimento que tinha naquela época, que o Pão de Açúcar era muito forte, né, através do Abílio Diniz, da relação com os filhos, com o esporte, e a Contrarrelógio ela veio para revolucionar isso mesmo, e para caminhar junto. É claro que, e assim, para você ver, era aqueles cadernos e resultados, né, hoje em dia você demora 48 horas para publicar o resultado, eu sei que o pessoal quase te mata, quase voa. Exatamente. E ela ia sair, você esperava o mês seguinte para você ver a classificação, era uma disputa para você ver o teu nome ali na revista, e daí se por acaso alguma falha, se com a tecnologia hoje falha, imagina naquela época que seu nome não saía na revista que vem, aí para corrigir, não tinha correção, só se você pegasse uma caneta ali para escrever. Mas ela está extremamente ligada a isso, essa cobrança. Eu acho que a Contrarrelógio ela é uma das, não é a única, lógico, mas ela é uma das responsáveis pela corrida de rua ser o que é hoje no Brasil. Sim. E eu até sempre gosto de salientar que a Contrarrelógio ela anda num caminho um pouco diferente das outras revistas sobre corrida que tem no Brasil, né? Eu vejo muito um enfoque assim pelo viés emagrecimento, estética, saúde, e a Contrarrelógio ela engloba outras coisas, outros assuntos, né? A Contrarrelógio ela traz um conhecimento do atletismo como um todo, né? Como fala lá, já teve matérias não só sobre corrida, de outras modalidades do atletismo, já teve. Então eu acho que é um viés um pouco diferente das outras revistas, né? A pegada dela é 100% atletismo, né? Claro que você tem alguns pequenos braços, né? Que você acaba falando de pessoas que emagreceram, pessoas que mudaram a vida. Sim. Então, você tem essa relação. Mas o foco sempre foi por causa do pensamento do Tomás, vamos dizer assim, a Contrarrelógio, ela nasceu como uma revista raiz, ela continua com esse olhar raiz, até porque Tomás está com 72 anos já agora, né? Eu não sei se ele regula com teu pai ou se ele é um pouco mais velho do que o teu pai. Não, um pouco mais velho, um pouco mais velho. É um pouco mais velho que o pai, né? Sim. Então, não é agora que ele vai mudar, né? Já com 72 para 73, ele agora sim que
que as ideias elas ficam mais fortes, assim. Então, sim, é nessa linha mesmo. Inclusive, tu tinha comentado antes a questão da Corpa ter buscado essa inspiração na Maratona de Nova York, né? O Corpa, aqui, que é o organizador da Maratona de Porto Alegre, ele também nasceu dessa mesma ideia, né? Alguns integrantes que depois vieram a ser os principais nomes aqui do Corpa, né? Eles acabaram indo para Nova York, vendo como é que fazia a Maratona de Nova York e trazendo a ideia aqui para o Rio Grande do Sul também, né? E, inclusive, começou em 1983 a maratona aqui em Porto Alegre, né? E o Paulo sempre fala, ele sempre conta que ele, quando o atleta foi correr uma prova em Los Angeles, a maratona de Los Angeles, e lá ele também trouxe muitas ideias para implementar aqui, que lá nos Estados Unidos os caras estavam, ele correu, se não me engano, agora foi 86 ou 87, não lembro o ano que ele foi correr a maratona de Los Angeles, e ele trouxe essas ideias também para implementar aqui na maratona de Porto Alegre, né? Então, a maioria dos organizadores, os organizadores antigos que começaram lá atrás, eles trazem essas ideias trouxeram essas ideias americanas, né? Que também eu acredito que tenha sido a ideia principal do Tomás ao iniciar a revista, né? O do Tomás foi um pouco depois. O Tomás tem uma história com o atletismo, né, também, com o ciclismo. Ele foi ciclista antes da corrida, e o que chamou a atenção para ele na época é ver esse crescimento, estando em São Paulo, né, vendo esse contato com o pessoal da Corpore, e vendo como que era, e o Tião, né, Tião Moreira, fotógrafo, Sim, o Tião é uma enciclopédia. Quem tem um pouco mais tempo na corrida sabe quem é o Tião, e o Tião foi um braço direito nesse lançamento da revista e tudo, e sofreu críticas na época. Ele conta histórias assim, que as pessoas chegavam e falavam, não vai durar um mês, ou daqui 2 meses vai fechar. Imagina, uma revista de corrida, não tem público. Inclusive organizadores de prova na época falaram isso para ele, em vez de apoiarem, né, tem visão, mas às vezes fica aquela coisa de você ficar com medo que alguém se torne mais importante ou se destaque mais. Ele teve. E acho que foi algo visionário, assim, porque não existia, e tá aí desde 93, diria que deu certo a ideia, né? Independente de que tome agora, com uma linha diferente, né? Contra-relógio ela surgiu sozinha, e hoje praticamente ela está sozinha de novo, né? A Runners parou de ter a publicação nacional. A última edição que eu vi da O2 foi agora em setembro, eu não vi a de outubro, não sei como que está a sequência dela, não sei exatamente, mas se tiver agora ficaram duas, específica, daí ficaram duas, né? Sim. Então, a pioneira segue até hoje. Praticamente é o que era 27 anos atrás, né, quando ela surgiu. Mas a Nova York, o pessoal brinca da rainha das maratonas, eu diria até que acho que a melhor palavra que você tem, acho que é a mãe das maratonas, né? É claro que você tem Boston com 100 e poucos anos, você tem provas um pouco mais antigas, mas Nova York veio, que era para ter esse ano a edição 50, né? Foi transferida para o ano que vem. Nova York veio para revolucionar isso também, né? Nova York, ela criou um know-how de organização com esse olhar de corredor para corredor. Até hoje, assim, né? Não sei se alguém que está acompanhando a gente. Olha lá, falei do Tião. Aí tá apareceu, ó. Apareceu o Tião. Muitas pessoas acharam que não vingaria. Tá aí o Tião e o Tomás para contar a história, né, Tião? E Nova York, ela criou, e essa visão de corredor para corredor, ela criou um know-how, né? Ela criou uma história e depois outras foram acompanhando e seguindo os passos que ela estava fazendo. Até hoje é muito louco. Isso que eu ia falar quando eu vi o Tião aqui, não sei se alguém que está aqui acompanhando a gente já correu Nova York. Quando você manda um e-mail para Nova York hoje, muitas vezes quem te responde é a presidente da New York Roadrunners. Vem a resposta digitada por ela, e não é uma resposta padrão, não é um negócio assim. Você manda para lá, passa uma hora, 2 horas, vem a resposta dela, assim, não sei o que, é isso mesmo. E às vezes alguma coisa que
precisa de alguma informação de inscrição ou de alguma coisa com a tua inscrição que não está dando certo. Então, eles seguem isso, eles mantêm isso até hoje, dessa relação direta de corredor para corredor. Acho que isso justifica porque ela tem 52, 53 mil concluintes por ano e as inscrições tem que precisar de sorteio porque acabam assim, né? Sim, sim. E falando de Maratona de Nova York, a mais antiga aqui do Brasil em ainda atividade é a Maratona de Porto Alegre, né? E como é que começou essa tua relação com a Maratona de Porto Alegre? Eu sei que tu corre ela, olha, faz vários anos sem falhar, ou a maratona ou a meia. Como é que começou essa relação da maratona com a Maratona de Porto Alegre aqui? Eu demorei para ir para a maratona, né? Eu comecei a correr maratona em 2010. Então, 2010 que foi a minha primeira. Eu já tinha meias, tinha 10, tinha um monte de provas de outras distâncias, mas eu sempre respeitei a maratona, né? Até hoje eu tenho um olhar para a maratona diferente e tudo. Então eu estreiei em São Paulo em 2010 e fiz Curitiba. A partir daí, aquela coisa, a gente sempre ouvia falar da Maratona de Porto Alegre, né? Então, quando eu fiz as duas, o olhar já era para que em 2011 eu corresse em Porto Alegre. Uhum. E foi quando eu comecei, daí as duas primeiras eu fiz para sentir como que era a maratona, sentir meu corpo em longa distância, se era isso que eu queria mesmo, se eu queria ficar com 10 ou 21, queria sentir meu corpo nas provas, daí foi uma paixão pelos 42 quilômetros, e aí falei, não, agora então vamos treinar sério e começar a focar em maratona só. E aí, em 2011, eu comecei a correr em Porto Alegre. Então, 2011? 2011 foi a minha primeira. 2011 foi a minha primeira. E desde lá, ininterruptamente aqui, todos os anos, pelo menos a maratona ou a meia, ou teve alguma falha? Teve alguma falha por alguma viagem, alguma coisa de família, que eu acabei... Eu até acho que eu estava inscrito em todas, mas eu não consegui ir em todas. Tinha alguma coisa de uma viagem, alguma coisa de... Tem um problema sério aqui, que durante anos a Maratona de Porto Alegre, ela caía sempre no dia da festa junina das crianças na escola. Então tinha aqueles anos, as que eu acabei perdendo, tinha aqueles anos especiais. Esse ano o casamento da igreja, minha filha vai estar. Esse ano tem um evento lá que eles vão fazer a quadrilha, aquelas coisas. Ou eles queriam ir na festa junina, tinha quadrilha para eles dançarem, especial. Esse tipo de coisa, assim. E aí a família pesava e não dava para ir. E na tua avaliação, como jornalista, como professor de educação física, tu acredita que a Maratona Internacional de Porto Alegre é a maratona mais próxima para tu chegar em Boston? Porto Alegre é a cidade brasileira mais próxima de Boston? Eu tenho certeza. Isso eu não tenho dúvida. Sempre que um aluno vem falar comigo que quer fazer e vai fazer uma prova no Brasil, eu falo para ele, não, vamos para Porto Alegre, porque se tem algum lugar que a condição é perfeita e que ajuda muito, é em Porto Alegre, principalmente agora com a maratona fixando mais em junho, né? Eu cheguei nesse ano que eu fiz, por exemplo, 2011 e 12, ela era em maio ainda, daí pegava aquele veranico de maio de vocês ainda, esses 2 anos ainda. Foram as duas mais quentes que eu fiz em Porto Alegre, as duas primeiras que eu fiz, por coincidência, assim. Mas só me usando como exemplo, desde essa primeira vez que eu corri em Porto Alegre, eu fiz o índice de Boston em todas. Exatamente. E de lá para cá... Não posso falar que não, né? Então, minha primeira Boston, eu fui com... Minha primeira e minha segunda Boston, eu corri com tempos de Porto Alegre. Com recordes pessoais nas duas. Sim. E tu tem 2h50 na maratona, é isso? A tua melhor maratona? Tenho 2h50 e 20. Esses 20 segundos estão engasgados ainda. Vamos ver se dá para tirar um caldo. Mais 2h50 e 20. Tá, e tu me falou que tu iniciou na maratona em 2010, de maneira tardia, né? Já Sim. Faz aí, então, numa conta rápida, são 10 anos, né, de maratonas. E são 45 maratonas? São 45 maratonas, sendo que nos primeiros anos eu corria só 2 por ano. Eu fazia igual a Elite.
Era uma no primeiro semestre e outra no segundo. Os 3 primeiros anos eram assim. Então, até 2013 era desse jeito. Então, o que aconteceu depois também? Aí juntou o trabalho também, né? Então, eu tenho muitas dessas provas que eu fui para fazer coberturas pela revista. E eu tenho um olhar de corredor também, né? Então, não tem, eu acho que, por mais que você vá cobrir a prova, você estar na prova, correndo a prova, você tem uma visão muito diferente. Às vezes você pode perceber, você tem um ponto de hidratação no quilômetro 5 e o outro posto de hidratação é só no quilômetro 11. Isso é um exemplo real de Santiago, por exemplo, um ano que eu fui correr em Santiago. 6 quilômetros numa prova, numa cidade extremamente seca, com uma poluição alta e com uma prova que a umidade relativa do ar é muito baixa, então faz uma diferença muito grande você ter uma distância tão longa entre um posto e outro. E outros pontos de uma sinalização, de placas colocadas em lugar errado, ou até de organização de trânsito, esse tipo de coisa. É claro que você vai ter a visão da hora que você passa. Porém, é muito diferente você estar dentro da prova do que você estar só cobrindo a prova. Então, muitas dessas provas, por esse meu pensamento, eu ia, treinava e fazia ela como um longo, mas correndo a prova, ou corria com um amigo, ou às vezes corria com um aluno, ou corria com a Mari, minha esposa, se ela estava junto. Então, por isso também esse número acabou crescendo também mais assim do que o certo para você pensar no corpo, até você pensar em performance. E falando em performance, não é um tempo X ou Y, performance é individual. A performance ela pode ser 4:30 para um, pode ser 4:12 para outro, pode ser sub 4, pode ser sub 3:30, pode ser um índice, pode ser sub 3 horas. Performance é de cada um, é dentro. As pessoas têm muita ideia que performance é você correr um tempo X. Para mim, performance é performance do Paulinho, performance do André, performance dentro das pessoas, porque nós sendo amadores, cada um tem uma história de vida, né? Eu contei aqui no começo que eu pratico esporte desde que eu me conheço. Eu pratico esporte regularmente desde 5, 6 anos de idade, então fiz 46 agora, são 40 anos, mas você deve ter muito disso também. Quantos alunos a gente não tem que descobriram a corrida e descobriram o esporte com 40 anos, sem ter uma vivência, toda essa vivência motora lá atrás. Pessoas que não gostavam da educação física e hoje se apaixonaram por esporte, se apaixonaram pela atividade física, não se veem mais fora disso, pessoas com 50, com 60 anos, homens, mulheres, então a performance é dentro de cada um, assim. E visando essa... Pode falar. Não, visando essa performance ou não, a 2:50 e com 20 segundos foi aqui em Porto Alegre? Tua melhor marca? Não, ou foi fora daqui? Foi Buenos Aires. Foi Buenos Aires é muito rápida também e muito plana também, é uma prova excelente também para fazer marca também. Na América do Sul, acho que seja, junto com Porto Alegre, quem já correu as duas diz que elas são muito semelhantes, né? Buenos Aires eu ainda digo que, assim, faz alguns anos que eu não fui mais para lá, mas o percurso, eu diria, em alguns anos, assim, ele conseguia ser, às vezes, até mais plano do que Porto Alegre. Por causa daquele miolo ali que tem ali no centro, né? Sim. Que eu sei que o teu percurso não sei nem se pode falar isso aqui, mas eu sei que o percurso que você tem na cabeça seria o percurso mais plano de todos, mas daí depende de uma série de fatores para ele ser. São fatores. Quem sabe um dia, com a corrida crescendo mais no Brasil, você não consegue colocar em prática, não te autorizam a fazer isso. Mas isso aí é algo para frente. Olha lá, o pessoal de Porto Alegre aí, só falando aí. O Dinho tá pedindo para mandar um beijo pros alunos aí também que estão assistindo. É isso aí. Tá tem uma galera mandando, tem uma galera, tem vários alunos da Savazone Running Team estão mandando coraçãozinho azul e amarelo aqui pra gente, tem uma galera aí. Me diz uma coisa, e 2:50 e 20 em Buenos Aires foi a melhor, e qual foi a pior de todas?
Qual foi a mais difícil de encarar? Eu acredito que já tenha feito algum trail também, alguma coisa nesse sentido, mas sim, qual foi a mais complicada de encarar? De asfalto? Ó, a minha primeira também. A minha pior no asfalto continua sendo a minha primeira. Foi a minha estreia 3:47. Depois dessa daí, aí depois eu só baixei. E essa mesmo as que eu vou de treino, eu nunca fiz nenhuma acima disso. No asfalto, em termos de dificuldade, e foi uma prova, até você fala 2:50 e 20, né? Eu tenho 2:50 e 20 em Buenos Aires, eu tenho 2:51 e 21, as duas no mesmo ano, em 2015, e em Barcelona, que não é uma prova plana, é uma prova de sobe e desce. Então eu diria que apesar do número mais baixo, eu diria que eu corri melhor Barcelona, em termos de prova. Eu acho que eu corri, a melhor que eu corri foi Barcelona, mas a que mais eu me orgulho, assim, é Los Angeles, essa que você falou do teu pai e tal. Los Angeles, lá também. Corri em 2017, e é considerada uma das mais difíceis dos Estados Unidos. O tempo médio de conclusão dela, por exemplo, é bem mais alto do que Nova York, na comparação. Assim, é uma prova com longas subidas e tal. E eu tenho 2:54 em Los Angeles. Então, em termos de dificuldade, entre dificuldade e desempenho, eu diria que essa foi a melhor que eu corri, assim, na prova. Sim. E em termos de trail, aí trail é complicado, né? Porque se você pega uma prova trail no seco, é uma prova. Se você pega uma prova trail com chuva ou com piso molhado, ela se torna uma prova extremamente mais difícil, né? Mais complicada. Acho que teve uma K42 aqui em Ubatuba, que ela foi difícil. O Montandu do deserto do Saara, ele é complicado por causa das dunas, dos 7 quilômetros das grandes dunas, seu pé afunda, tudo. E em termos técnicos também, o Montandu do percurso que é de hoje em dia, do Montandu do Costão do Santim, também é uma prova que exige bastante, assim, na parte pegando o trail. Mas trail é complicado de você comparar uma com a outra, né? No asfalto você consegue fazer uma comparação, assim, disso, de altimetria, de temperatura. Mas eu ainda tenho uma visão, não sei a tua como corredor e como treinador também. Para mim, maratona, nas outras instâncias nem tanto. Para mim, maratona, o que complica é a temperatura. A temperatura... com certeza. É muito mais nociva do que uma prova de subida. Então vamos pensar assim, uma prova como essa que eu falei de Los Angeles, fria, ela passa a ser mais fácil do que uma prova de Buenos Aires, que é praticamente inteira plana, com 30 graus. Então, vamos usar dois extremos, assim, para a gente comparar. Então, agora que eu lembrei, falando de calor, a Maratona do Rio, uns 3, 4 anos atrás, com 30, 32 graus naquela Copacabana lá, vou dizer, nem na primeira maratona eu sofri tanto do que eu sofri nesses últimos 15, 17 quilômetros da Maratona do Rio, por causa da alta temperatura, assim, do calor. E a primeira Boston que eu fui em 2012, que foi aquela Boston mais quente da história, né, largando com 28 e eu terminei com 32. Quem terminou mais para frente foi para mais a temperatura, uma temperatura que nem tem isso lá normalmente, né, nessa época. Sim, realmente, então, Boston é uma cidade muito fria. Tem bastante... E me diz uma coisa, aqui até o Paulo Silva está nos olhando, está nos assistindo aí na live. Ele correu, como eu falei, lá em Los Angeles. A melhor marca dele é lá em Los Angeles também. A melhor marca dele como maratonista foi lá em Los Angeles. Show. E como é que foi a tua vontade a vontade de ser professor de educação física? Vem lá de antes, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas quando é que pintou essa vontade? Eu vou virar treinador, eu também quero passar essa minha experiência como maratonista
para outras pessoas também. Quero agregar esse conhecimento adquirido para outras pessoas. Como é que foi isso aí? Eu acho que foi uma coisa natural, assim, Paulinho, porque, inclusive, eu fui para daí realizar o meu sonho, aquele sonho de quando eu tinha 17 anos de idade, de fazer a faculdade. Eu já fui muito definido. Eu fui fazer aí, prestar o vestibular, fazer a faculdade para ser treinador. Eu já fui com algo, já era mais velho, né? Então você tem uma noção de você saber o que você quer. Então eu já fui focado direto nisso. Eu já entrei na faculdade com esse olhar. Então eu já olhava para as aulas, desde o primeiro dia de aula, já com esse olhar. Eu não quero outra coisa. Ah, mas você tem que ver. Os professores às vezes comentavam, você quer fazer outras coisas, você pode olhar, porque às vezes aquela coisa, a oportunidade aparece, eu falei, eu não quero outra oportunidade, eu já estou recomeçando a minha vida, eu já abri mão de uma profissão, assim, de uma carreira, não de uma profissão, mas de uma carreira, e para isso, então eu já fui com esse olhar, já para ir fazendo, até o momento de montar a empresa, eu não tinha aquela ideia, eu vou acabar e vou fazer 2020, eu vou lançar a minha assessoria, eu vou lançar o meu projeto. Mas algumas coisas que aconteceram em família o ano passado, e umas necessidades e algumas mudanças, de tirar a minha esposa também do trabalho que ela estava, porque ela estava sofrendo algumas lesões por causa do tipo de trabalho, ela dirigia muito durante o dia, ela trabalhava com vendas externas, assim, e ela começou a ter muitas lesões, não por causa do treinamento, mas por causa de ficar o dia inteiro em carro, aquelas coisas, e foi algo que eu via que estava atrapalhando a vida dela, assim. Sim. Então, aí eu falei, não, precisamos tomar algumas decisões, vamos lançar, vamos criar, empreender, deu certo. Sim. Eu trago você para trabalhar comigo, eu vou precisar de alguém para fazer toda a parte financeira, toda a parte administrativa, para eu ficar só na corrida, porque em todos os anos que eu trabalhei em outras assessorias, trabalhei na AP Performance aqui de Jundiaí, com o André Pizzinato, tudo, desde a época que eram os estágios obrigatórios, e eram coisas, e daí com o número dos alunos crescendo, com o número dos alunos vindo, né, e ainda escrevendo, fazendo as coisas para a revista, era trabalhando fora, então eu tinha um acúmulo maior de afazeres domésticos, de levar as crianças na escola, buscar as crianças na escola, uma série de coisas. Chegou um ponto que estava sobrecarregado para os dois. Sim. Então a gente acelerou os processos para daí lançar a assessoria, e falei que assim que der certo a assessoria, aí eu te trago para trabalhar, mas graças a Deus, com um mês de assessoria, eu estava trazendo já para trabalhar comigo. Assim. Que bacana, que legal. Aproveito para estar aqui, em nome de todos, agradecer todos os alunos, né? Porque sem eles não teria isso, né? Porque a gente não faz nada só. A galera tá mandando coraçãozinho direto aqui, coraçãozinho azul e amarelo, tá bem bacana aqui, o chat tá bem legal. E me diz uma coisa, por falar em assessoria, vocês fizeram uma maratona de Boston virtual em Floripa e acabaram até numa matéria da CBS. Como é que foi essa experiência da maratona de Boston em Floripa? Então, a gente, quando deu toda aquela... Eu tinha vários alunos, né, que a gente ia para Boston. Então foi aquele momento de adrenalina, né, de alegria, pô, todo mundo fez o índice, o pessoal se inscreveu, alguns alunos que vieram treinar comigo para fazer Boston, pelo conhecimento que eu tenho da prova também, e aí teve todo aquele balde de água fria, né, primeiro com o adiamento de abril, depois a expectativa com a transferência para setembro, e depois com o cancelamento de setembro. E no começo, todo mundo falando, até eu mesmo, falando, pô, vamos virtual, não vamos fazer, não sei o quê. Mas daí você fala naquela empolgação no dia, né, de você ficar chateado, né, e aí a gente viu aquilo, viu como que seria, falei, pô, num ano tão difícil, né, todo mundo sabe
o quanto de dedicação que tem, para alguns são anos e anos de dedicação para você fazer o índice, né? No ano de lançamento da assessoria, a relação às cores da assessoria, elas foram uma cópia, isso era uma coisa que eu tinha na cabeça, o amarelo e o azul, são o amarelo e o azul de Boston, foi uma cópia declarada, não foi coincidência nenhuma. E aí a gente começou a pensar nisso. E falando, vamos fazer, e daí aquela coisa, vamos fazer, mas a gente ia se reunir em alguma prova, tinha várias viagens, eu estava indo com 60 alunos aí para Porto Alegre, a gente estava reservando um salão para fazer churrasco, 60 alunos mais os acompanhantes, ia ser um churrascão aí para 100 pessoas aí em Porto Alegre, e perdemos isso também para Boston, a gente estava indo com um grupo grande, tinha Rosário que a gente ia, falei, precisamos pelo menos fazer alguma coisa que movimente, né, para que a gente possa comemorar, que a gente possa fazer algo. E aí surgiu essa ideia, tinha algumas alunas de Florianópolis que iriam para Boston também, e vamos fazer lá, mas estava aquela coisa da pandemia, vai liberar, não vai, então a gente fez as coisas esperando que liberassem mais as coisas, a gente combinando entre a gente, vamos bater o martelo mais em cima, batemos o martelo faltando 3 semanas, assim, a Carol Sena de lá aferiu todo o percurso, marcou, montou tudo, aí montamos toda uma estrutura de hidratação, tudo do percurso, fomos todos para lá, teve um ou outro aluno que infelizmente não pôde ir, e fizemos lá. E daí fizemos fotos, marcamos, e aquelas coisas da hashtag, né, você coloca a hashtag da prova para ir para lá, e demos essa sorte, assim, o vídeo da Carol, o Décio está falando que alguns metidos não alunos, tinha os amigos também. Participar, a gente fez uma coisa aberta e tal, e aí a gente marcou e demos essas testes. Saiu o vídeo da Carol na CBS, saiu outros também, fotos nossas na página dela, fotos nossas no e-mail também, tem uma divulgação super legal, o pessoal mandando. Não sei se o amarelo e azul pesou nisso também, isso eu não posso te dizer. Vou falar que a camisa ser nas cores da prova, eu não sei se isso também foi um chamariz para eles ou não, daí não posso falar. Talvez, até alguns alunos comentaram isso, que talvez o amarelo e o azul ele tenha pesado nesse sentido. Chamado atenção. Mas eu sei que deu bem certo. Foi bacana, foi muito legal. Foi bem legal. Foi muito bacana. Agora tem que organizar esse pessoal aí para fazer a maratona virtual de Porto Alegre também, né? Porque daí o pior é que tem uns que já estão, que a gente está organizando para fazer a mesma, com Nova York, né? Com a Nova York virtual, que é uma semana antes. Eu não sei se dá para juntar as duas, se tem que ser uma data fixa de vocês ou se tem um período. A nossa ela tem um período, ela pode ser realizada entre 8 de novembro e 8 de dezembro. Pode escolher ali entre 5, 10, 21 e maratona. A Maratona Internacional de Porto Alegre tem para todo gosto. Eu sabia que tinha todas as distâncias, eu só não tinha me atentado ao período que era da data, assim. Dá para... Eu tenho alguns que vão fazer, inclusive, que vão estar em férias. O Ale, que... teve um que já falou aqui, ó. Perguntou, o Ale, que é gaúcho, e ele mora longe, e ele vai fazer aí, já está inscrito, era a prova dele, vai visitar a família, tudo. E ele vai estar fazendo. O Breno também vai estar fazendo a meia. Ele é do Pará, interior do Pará, e vai estar aí também passeando e vai fazer tudo. Então, vai ter uma galera fazendo. Bacana. E assim, mudando um pouquinho do virtual pro treinamento novamente, eu sei que o teu TCC foi feito com o perfil do corredor brasileiro, né? Foram algumas perguntas, eu inclusive respondi algumas ao questionário e tal. Qual foi as conclusões que tu tirou nesse teu TCC? Eu não sou a banca, mas eu queria saber quais são as conclusões que tu tirou nesse teu TCC e qual é o perfil que tu traça do corredor brasileiro. Eu acho que ele junta um pouco do que a gente estava falando aqui, principalmente
daquilo que a gente comentou sobre a faixa etária dos alunos e dos corredores. Ela está muito concentrada de 30 a 45 anos. Então, o pico dela e maior 30 a 34, vamos dizer assim, 35 a 39, e mantém um viés de alta de 40 a 44. Antes, ela tem uma participação bem menor, bem pequena, e a partir dos 45 em diante, ela vai tendo uma queda. Também ela concentra muito. Uma coisa que a gente já sabia, que confirmou, né, a participação ainda, ao contrário de outros países, ainda é muito grande de homens, ainda é uma participação bem masculina. Está tendo um crescimento feminino, mas principalmente em longas distâncias, principalmente na maratona, a participação feminina ainda é bem baixa. Acho que você vê isso pelos números aí em Porto Alegre também, né? Sim. Vem crescendo ano a ano, mas tem uma diferença. Teve um ano, eu não vou te precisar agora se foi 2016 ou 17 ou 18, que nós tivemos uma expressão muito grande na meia maratona. Na meia maratona feminina foi se não me engano, foi entre 50% e 51% na meia de participação feminina. Foi muito bacana, nos chamou bastante atenção esse dado. Isso, crescimento na meia é um crescimento muito grande. Eu acredito que a meia do Rio dentro da maratona também tem essa proporção. E chega até a mulher, às vezes, você passar um pouquinho, assim, ou ficar bem próxima do homem. Isso cria uma perspectiva interessante, se a gente pensar que essas mulheres daqui a alguns anos migrem para a maratona, sim, a gente pode ter um crescimento grande nas maratonas também, na participação feminina, como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que a meia, as mulheres são maioria, né, nas meias hoje em dia, e está tendo um crescimento muito grande das mulheres nas maratonas também. Mas ainda assim, participação, o número de praticantes ainda é pequeno, há um poderio de crescimento muito grande. Vamos ver o que a pandemia vai significar, se realmente nós vamos ter um olhar diferente para a atividade física, um olhar diferente para o movimento, né? Estava até no grupo dos alunos hoje falando que a cada dia que eu fico mais velho, e que eu estudo, e que eu estou inserido nesse meio, eu fico mais apaixonado pelo movimento humano, né? Eu acho que quanto mais a gente se movimentar, em todos os sentidos, mais nós vamos ter, não com dores, que eu brinco, que treinar gera dor. Não tem como. Quem treina tem dor. Não tem como treinar, independentemente do que você vai, principalmente um esporte de impacto, como a corrida, que você vai treinar sem ter dor. Você vai ter dor, mas você vai ter dor que muitas dessas dores você teria ficando sedentário no sofá pelo envelhecer e pela degeneração normal do corpo humano. Então, quanto mais a gente se movimentar, vamos ver se vai ter essa transição, né? Se vai ter essa transferência do olhar das pessoas para não saúde para a saúde, para a qualidade de vida, que vai melhorar. Uma outra coisa do TCC que tinha ainda tem um grupo grande de pessoas sem contato com fisioterapeutas, sem contato com treinadores também, que tem um potencial de crescimento em cima disso também, de trazer essas pessoas para terem uma orientação, ou para não fazerem tanta loucura que às vezes a gente acaba fazendo, né, e às vezes acaba sendo benéfico, não porque a gente é melhor ou pior que ninguém, às vezes só uma orientação que quem tem uma experiência maior na prática esportiva até consegue se virar sozinho. Mas quem não tem, quem tá começando, ou quem nunca teve uma vivência com o esporte, eu tenho alunos que são da educação física, que trabalham em outras áreas de educação física, e falam, pô, André, vou treinar com você, porque essa parte aí eu nunca acompanhei, eu não sei, eu conheço o meu, e realmente, aquilo que a gente falou, quando a gente se especializa, né, aí acaba
treino uma visão, se conforme passar muitas coisas assim dentro da educação física, eu não sei fazer, não sei orientar, eu passo para amigos, porque não é comigo. Sim, com certeza, com certeza. Não, isso é bem comum mesmo, o pessoal da educação física procurar alguém especializado em corrida porque não tem essa vivência, né? E na faculdade de educação física a gente não tem tanto, não engloba tanto assim o treinamento voltado para a corrida, né? Nem a matéria de atletismo é uma matéria bem carente também na faculdade de educação física. Então, mas é bacana que quando a gente se especializa, as pessoas vêm nos procurar por causa dessa vivência que nós temos na área, né? E todos nós, assim, o pessoal que tá aí que eu tô vendo, os colegas também, não que seja algo obrigatório, mas não tem como você dizer que não seja um diferencial, né? Sim. Treinar com quem pratica o esporte, né? Porque aquilo que eu estava falando do jornalismo, de assistir a prova de fora, ou escrever sobre a prova, estando dentro e correndo ela, a visão é muito mais completa. Então, e treinar com um treinador que pratique o atletismo, pratique a corrida, ele sabe o que você vai sentir no quilômetro X, ele sabe daquela dor que você tem, ele sabe que, desgasta, você fazer um treinamento desgasta a cabeça, desgasta mental, desgasta o físico, todo que sente, né? Você consegue unir a teoria com a prática. Então, eu acho que acaba sendo, não desmerecendo quem trabalhe com isso sem correr, mas eu acho que a visão não tem como não que ser igual, ela acaba sendo bem diferente, assim, de você ter aquelas sensações no corpo. Sim, com certeza. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Nós só temos mais 1 minuto e meio aqui para o Instagram não nos derrubar. A gente vai ter que fazer uma versão número 2, número 3, número 4 dessa live. Foi muito bacana, tem muita coisa ainda que dava para a gente dissecar, para a gente conversar aqui sobre a corrida. E eu fico imaginando a semana que vem, que o Sérgio vai estar com a gente aí, imagina o quanto vai ter que ter para a gente bater papo com o Sérgio também. Mas assim, o Sérgio consegue falar mais do que eu, então aí você tá ferrado. Eu já falo muito, com o Sérgio eu fico quieto, então imagina. Bacana, André, eu queria te agradecer pela parceria, pela nós conversamos bastante durante o ano, bastante sobre atletismo, e legal bater esse papo para um monte de gente nos acompanhar. Queria só dizer que a live agora ela vai para o YouTube, vai para o Spotify, pode escutar lá fazendo o treininho, pode escutar da maneira que for. E eu queria agradecer também os nossos patrocinadores, a Unimed, a Doces Guimarães, a Biscoitos Orquídea, o Café Três Corações e ao Barra Shopping Sul. E eu queria só ressaltar agora, para encerrar, antes de tu deixar tu falar um pouquinho mais, tem uma enquete no site da Contra Relógio lá perguntando qual maratona você pretende correr no primeiro semestre de 2021. E a líder é Porto Alegre com 29%. Isso aí, pô. Mas o ano que vem, a festa que a gente ia fazer esse ano vai ser o ano que vem aí, se tudo for nos conformes, tomara que dê tudo certo. Beleza, André. Um abração para ti, um abração para a Mari, para todos os alunos que acompanharam a gente aí. E quinta-feira que vem tem mais um bate-papo bacana aqui com a gente. Valeu, abração. Valeu, abraço, Paulinho. Obrigado. E posso falar isso público, porque não tem nada a ver com relação comercial ou nada. Você e teu pai sabem o carinho que eu tenho pela Maratona de Porto Alegre. Isso é como corredor, como tudo. Não é algo forçado, nem nada. Você sabe que todo ano a gente está aí, a gente se esforça e coloca no calendário fixo da gente. Eu falo, todo ano eu tenho que estar em Porto Alegre. Pelo ambiente, pelas pessoas daí, pelos amigos gaúchos, pelo clima da prova, isso é uma coisa que vale muito. Você sabe que é de coração isso. Então, sim. Quero deixar isso cavado aqui, não tem... Para quem os haters que gostam de falar, não tem nada a ver com nenhuma relação comercial, nem tem nada disso. Sim, exatamente. A paixão que eu tenho pela prova, pela cidade, teu pai sabe disso, você, então quero agradecer aqui. E é uma honra para mim estar aqui participando. Quando veio o convite, na hora você sabe que eu aceitei. Sim, foi na hora mesmo. Valeu, André, falamos. Grande abraço para ti e para todo mundo aí. Abração. Valeu, gente. Até mais.